Olá pessoal, voltamos agora com a correção do terceiro exercício da aula passada e nesse exercício nós podemos escrever que aqui eu tenho uma corrente I1, aqui eu tenho uma corrente I2, aqui eu tenho uma corrente I3, aqui eu tenho uma corrente I4, aqui uma corrente I5, aqui uma corrente I6, aqui uma corrente I7 e aqui uma corrente I8. Tá? Então, essas são as 8 correntes, ou seja, as 8 incógnitas que eu tenho no meu circuito. Bom, eu começo pelas equações de nós, então vamos identificar os nós do circuito, né? Lembrem que na semana passada eu avisei vocês que aqui é um nó, não é? Então os nós que eu tenho para analisar são esse é um único nó, não é? E esse daqui, ok? Para o primeiro nó, eu posso escrever que a corrente que chega, que é o I2, é igual à corrente que sai, que é o I3. Ou seja, eu posso escrever que I2 menos I3 é igual a zero, certo? Bom, para esse segundo nó, o que eu posso escrever? Eu posso escrever que a corrente que chega, I1 mais I3 mais I4 mais I5 é igual à corrente que está saindo, que é I6. Tá? Então, vamos anotar aqui o primeiro, né? I1 mais I3 mais I4 mais I5 igual a I6. Portanto, I1 mais I3 mais I1 mais I3 mais I4 mais I5 menos I6 é igual a zero. Tá? I1 mais I3 mais I4 mais I5 menos I6 igual a zero. Para esse terceiro nó, eu tenho que I6, que é a corrente que chega, tem que ser igual a I7 mais I8, que são as correntes que saem. Ou seja, I6 menos I7 menos I8 é igual a zero. Tá? Então está aqui as 3 equações de correntes do meu circuito. Bom, agora eu preciso de malhas, né? E quais são as malhas que eu vou utilizar? Eu vou pegar primeiro, olha, essa daqui, ó, a fonte, o R1, R6 e R7. Tá? Fonte, R1, R6 e R7. Então, para essa equação, eu vou ter U, vou escrever aqui mesmo, U igual a U1 mais U6 mais U7. Portanto, 10 tem que ser igual a 6 vezes I1 mais 7 vezes I6 mais 6 vezes I7. 6 vezes I1 mais 7 vezes I6 mais 6 vezes I7. Isso daí é igual a zero. Está aqui a minha terceira equação das 8 que eu preciso. Vai longe isso, hein, gente? O que mais agora, pessoal? Eu vou pegar a seguinte malha. Olha aqui. Eu vou pegar a fonte,
eu vou pegar R2, R3, R6 e R8. Tá? Então, fonte R2, R3, R6 e R8. Vamos ver como é que fica essa equação. Vou escrever com outra cor. Então, U tem que ser igual a U2 mais U3 mais U6 mais U8. Portanto, 10 tem que ser igual a 1 vezes I2 mais 2 vezes I3 mais 7 vezes I6 mais 2 vezes I8. Ou seja, 1 vezes I2 mais 2 vezes I3 mais 7 vezes I6 mais 2 vezes I8 isso tem que ser igual a 10. Está aqui. Certo? Outra equação de malha que a gente pode pegar. Por exemplo, vamos ver a fonte, o R4, R6 e R7. Para essa equação, o que a gente vai ter? Fonte mais R3 mais R4 mais R7. Não, perdão. Fonte R4, R6 e R7. Fonte R4, R6 e R7. Então, U tem que ser igual a o 4 mais o 6 mais o 7. Então, 10 tem que ser igual a 18 vezes I4 mais 7 vezes I6 mais 6 vezes I7. Aqui. Não, peraí, vamos fazer direito. 18 vezes I4 mais 7 vezes I6 mais 6 vezes I7 tem que ser igual a 10. Agora sim. Então eu já tenho 6 equações, faltam 2. Vamos escolher outras 2 equações. E eu vou ficar com a fonte R5, R6 e R8. Para essa equação eu vou ter U igual a... Deixa eu apagar aqui para não ficar... Fonte R5, R6, R8. Fonte R5, R6, R8. Então, U igual a o 5 mais o 6 mais o 8. Então, 10 tem que ser igual a 9 vezes e 5 mais 7 vezes e 6 mais 2 vezes e 8. Então, 9 vezes e 5 mais 7 vezes
e 6 mais 2 vezes e 8, isso tem que ser igual a 10. Está aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falta uma equação. E qual seria essa última equação? Vamos ver. O que eu vou escolher? Eu vou escolher a fonte. Eu vou escolher R2, R3, R6 e R8. Tá, eu acho que essa eu não escolhi. Fonte R2, R3, fonte R2, R3, R6 e R8 eu já escolhi. Então eu não posso escolher o R8, eu vou escolher o R7. E aí fechou. Então fonte R2, R3, R6 e R7. Então eu vou escrever aqui para não me perder, tá? U tem que ser igual a U2 mais o 3 mais o 6 mais o 7. Então 10 tem que ser igual a 1 vezes e 2 mais 2 vezes e 3 mais 7 vezes e 6 mais 7 vezes 6 mais o 7, 6 vezes e 7, ou seja, 1 vezes e 2 mais 2 vezes e 3 mais 7 vezes e 6 mais 6 vezes e 7, e isso aí tem que ser igual a 10. Ufa, acabei. Vamos marcar. Agora vamos escrever as expressões, né, que a gente tem. Então eu vou começar com a primeira. E a primeira expressão que eu tenho, eu vou escrever aos poucos, gente, senão vai ficar difícil de enxergar. I2 menos I3 igual a 0. Depois eu tenho I1 mais I3 mais I4 mais I5 menos I6. E isso aí vai ser igual a 0. Depois eu tenho I6 menos I7 menos I8 igual a 0. Aí, olha, conforme eu estou enxergando, eu vou escrevendo as equações de tensão. 1 vezes I2 mais 2 vezes I3 mais 7 vezes I6 mais 6 vezes I7 é igual a 10. 1 vezes I2 mais 2 vezes I3 mais 7, 6 mais 6 e 7. Aí depois 9 vezes, ficou feio, 9 vezes I5 mais 7 vezes I6 mais 2 vezes I8, isso tem que ser igual a 10. Depois 1 vezes I2
mais 2 vezes e 3 mais 7 vezes e 6 mais 2 vezes e 8 também vai ser igual a 10. Aí depois, essa em verde aqui de baixo, vamos escrever por partes. 6 vezes e 1 mais 7 vezes e 6 mais 6 vezes e 7. Isso aqui não é 0, né? Isso aqui é 10. Desculpem aí. Tá? Isso aqui é igual a 10. Vamos melhorar isso aqui. 6 vezes 6 vezes e 7, isso daí vai ser igual a 10. Tá? 3, 6, 7, falta uma equação. Essa daqui, ó. 18 e 4, 7 e 6. Vamos escrever por partes. 18 e 4, 7 e 6. 18 vezes e 4 mais 7 vezes e 6. Eu não lembro o resto. Mais 6 e 7 igual a 10. 6 vezes e 7 igual a 10. Então, mais 6 vezes e 7, isso daí vai ser igual a 10. Ufa! Então está aqui o meu sistema de equações. Falta para passar esse cara para a forma matricial, né? Então vamos fazer isso, gente. Passando para a forma matricial. Vai dar um certo trabalho, ou um trabalho danado, mas vamos lá. Na primeira linha não aparece I1, então é 0. Na segunda linha ele aparece, vale 1. Na terceira linha ele não aparece. Na quarta ele não aparece. Na quinta não aparece. Na sexta ele não aparece. Na sétima linha vale 6. E na oitava linha ele não aparece. Então seria 0, 1, 0, 0, 0, 0, 6 e 0. Vamos ver o I2. O I2 ele aparece na primeira linha. Na segunda linha, I2 não aparece. Também não aparece na terceira. Na quarta linha ele aparece e vale 1. Quinta linha não aparece e 2, na sexta ele aparece e vale 1, na sétima ele não aparece e na oitava ele também não aparece. Então, conferindo, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0 e 0. Tá? Para I3 agora, I3 na terceira linha ele vale menos 1. Na primeira linha, I3 vale menos 1. Na segunda linha, I3 vale 1. Na terceira, não aparece I3. Na quarta linha, 2 vezes I3. Na quinta, não aparece. Na sexta, 2. Na sétima, ele não aparece. E na oitava, ele também não aparece. Aí. Agora o I4, né, na primeira linha ele não aparece, na segunda linha ele aparece, vale 1, terceira não aparece, quarta não tem I4, quinta não tem I4, sexta também não tem I4, sétima não tem I4 e oitava tem e ele vale 18. Ufa! I5 não aparece na primeira, na segunda linha ele vale 1, não aparece na terceira, não aparece na quarta, I5 aparece multiplicado por 9 na quinta linha,
não aparece na sexta linha, não aparece na sétima linha e não aparece na oitava linha. Tá? E 6 não aparece na primeira, menos 1 na segunda linha, na terceira linha e 6 vale 1, na quarta linha e 6 é multiplicado por 7, na quinta linha e 6 é multiplicado por 7, na sexta linha e 6 também é multiplicado por 7, na sétima linha e 6 multiplicado por 7, e na oitava e última linha e 6 também é multiplicado por 7. Então é isso aí. Tá? E 7 não aparece na primeira linha, não aparece na segunda linha, na terceira linha, menos 1 vezes 7, então aqui é menos 1. Na quarta linha, 6 vezes e 7. Na quinta linha, ele não aparece, não tem 7. Na sexta linha, também não tem e 7. Na sétima linha, 6 vezes e 7. E na oitava linha, também 6 vezes e 7. O último, e 8. E 8 não aparece na primeira linha, e 8 não aparece na segunda linha, e 8 aparece multiplicado por menos 1 na terceira linha, e 8 não aparece na quarta linha, na quinta linha é 2 vezes e 8, na sexta linha também 2 vezes e 8, na sétima linha ele não aparece, e na oitava linha também não aparece e 8. E, portanto, aqui a gente fecha a matriz A. Ok? Seguindo adiante, isso daí vezes e 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e 7, e 8. Então tá aqui. E isso tem que ser igual a... Isso tem que ser igual a 0, 0, 0, 10, 10, 10, 10 e 10. Deixa eu só conferir para ver se eu não errei. 0, 0, 0 e depois aparecem 5, 10, certinho. Portanto, gente, essa daqui é a minha matriz A e essa daqui é a minha matriz B, e está resolvido esse terceiro exercício. E já já a gente volta, pessoal. Até mais.